Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Irmãos, hoje trazendo mais uma vez a palavra de Deus para você, para a sua vida, que Deus possa alimentar o seu coração com a palavra dele, pois é a palavra do Senhor que nos guia, que nos conduz, é a palavra do Senhor que nos ajuda a viver essa vida em santidade na presença do nosso Deus. Irmão, se você tem uma dúvida sobre qualquer coisa na sua vida, sobre alguma doutrina, sobre alguma linha de pensamento, sobre alguma religião, se você tem dúvida sobre qualquer coisa, leia a palavra de Deus e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar em todos os seus caminhos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor hoje no livro do Gênesis capítulo 18, versículo 29. Gênesis capítulo 18, versículo 29. Se você tem a sua palavra, abre comigo. Se você não tem ela, depois leia na sua casa todo o capítulo 18 e o capítulo 19, que você vai entender bem do que a gente vai estar tratando hoje, amém? Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos, aqui eu quero continuar um pouquinho aquele estudo sobre Sodoma e Gomorra, que a gente falou um pouquinho em 2 vídeos atrás, sobre a mulher de Ló, e eu falei que teria mais coisas para a gente tratar sobre Sodoma e Gomorra. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre como Satanás entrou naquela cidade. Irmãos, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que Sodoma e Gomorra eram 2 cidades muito férteis, eram 2 cidades produtivas, eram 2 cidades muito boas de se morar. E aconteceu que Ló foi para Sodoma e para Gomorra. E ele chegando lá, ele se estabeleceu com toda a sua família, com toda a sua casa, com seus bens naquele lugar. E então a palavra de Deus fala que se levantou um rei para dominar toda aquela região. E quando ele chega lá em Sodoma e Gomorra, ele leva todos os moradores, juntamente com os seus governantes, todos eles presos, levam eles cativos como escravos, pegam todos os seus bens, pegam tudo que eles tinham e levam eles também escravizados. Então acontece que chega essa notícia diante de Abraão, e Abraão se levanta, pega 300 servos dele e sai para a luta contra aquele rei. Aquele rei tinha vencido 3 cidades inteiras que tinham exércitos. Mas Abraão, ele não tinha exército, ele tinha apenas servos. E ele também era servo do Deus Altíssimo. Irmãos, eu creio que se chega uma notícia como essa para as nossas vidas hoje, a gente se apavora, se desespera, a gente chora, a gente grita. Mas Abraão não. Abraão olhou para aquilo que ele tinha e falou: vai servir. Eu vou pegar os meus servos e eu vou à guerra contra esse rei. Porque eu não vou em nome de Abraão, não. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, é nos momentos de luta, é nos momentos difíceis da vida que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos se apegar com Ele. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei se talvez você tenha algum vício, algum pecado que você tem que vencer, mas eu tenho uma palavra para você: se apega com o Senhor, se apega com Deus, se apega firme na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida, e Ele vai te fazer mais do que vencedor, e Ele vai fazer com que você vença tudo aquilo que tem te afligido. Irmãos, está no Senhor a resposta para os nossos problemas. E Abraão então pega aqueles 300 servos que nunca talvez tinham desembainhado uma espada e vai à guerra. E a palavra de Deus fala que ele luta e vence aquele rei e liberta todas as cidades que ele tinha aprisionado.
Então Sodoma e Gomorra não é destruída, eles voltam em paz para as suas casas. Acontece que um dia Abraão está sentado e Deus aparece para ele. E ele começa a falar com Deus e Deus fala: olha, eu vou mandar anjos naquela cidade, em Sodoma e em Gomorra, para ver o que está acontecendo ali. Porque o clamor daquele povo tem chegado diante de mim, o pecado daquele povo tem chegado diante de mim. Tamanho era a podridão dos pecados que eram praticados ali. Eu não quero entrar em detalhes de quais eram os pecados, mas eram os mais desprezíveis possível. Era terrível aquilo que acontecia naquelas cidades. Irmãos, e acontece que os anjos chegam lá, e eles olham para toda a cidade, para as duas cidades, e não vê um justo sequer. A palavra de Deus fala aqui, Abraão falando com Deus: Senhor, se houver 50, Senhor, se houver 45, Senhor, se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10 pessoas justas, você vai destruir a cidade? E Deus fala: não, eu não destruirei. Mas quando os anjos chegam lá, eles só veem Ló, somente Ló, que não estava corrompido. O restante das cidades inteiras tinham se corrompidos. Sabe, irmãos, eu começo a meditar e aquelas pessoas eram boas. O que aconteceu? Quando aquele rei tomou aquelas cidades e Satanás tinha o plano de destruir aquelas cidades, não conseguiu destruir. Quando eles voltaram, talvez eles trouxeram alguns escravos junto com eles. Talvez eles aprisionaram alguns daqueles que sobrou, daquele rei que tinha levado eles aprisionado, levaram de escravo que sobrou para as cidades dele. E ali Satanás plantou uma sementinha. E aquela sementinha cresceu e levou à destruição daquelas duas cidades. Para você ver como é sério o reino de Deus, para você ver como é sério o mundo espiritual, de uma sementinha pequenininha, foram duas cidades totalmente destruídas por Deus. Irmãos, o pecado não é brincadeira. O pecado, ele tem um poder de destruir a nossa vida, de destruir casamento, de destruir famílias, de destruir, sabe, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. O pecado tem um poder devastador na vida do homem, e muitas vezes o homem não se dá conta. Eu conheço gente, sabe, que são profissionais naquilo que fazem, mas muitos deles não têm um teto para morar, porque o pecado tem destruído a vida deles, porque o vício tem destruído a vida deles. Quantas pessoas que hoje estão na droga. Eu vi uma médica, ela é médica formada em medicina, na droga, numa sarjeta jogada, sem ter o que comer. Uma médica. Irmãos, e quantas pessoas Satanás tem destruído, tem levado à ruína. O pecado não é brincadeira na nossa vida. O pecado tem um poder terrível. Irmãos, não brinca com o pecado, porque Satanás planta uma sementinha pequenininha, que lá na frente vai destruir a nossa vida. Tire tudo aquilo que não presta da sua vida. Tire tudo aquilo que você acha, não, é pequenininho. Tira, corta pela raiz, antes que venha a destruição. Que Deus abençoe grande e poderosamente a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Que Deus possa te conduzir, te levar a um lugar de santidade, a um lugar de comunhão com Deus, onde o Espírito Santo de Deus possa falar contigo todos os dias, e que você possa andar em comunhão com Ele. Amém? E o que nos leva à comunhão com Deus é ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, e Ele vai te conduzir até o centro da vontade dEle, e você vai viver os seus melhores dias nessa terra, e depois daqui você vai morar com Ele no céu. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, eu te peço, papai querido e santo, que o Senhor venha guardar cada vida que tem assistido os nossos vídeos, que o Senhor possa nos ajudar a andar em santidade diante do Senhor, ó Pai, e que nós possamos, meu Deus, ser guiados pela sua palavra, pelo seu poder e pelo seu Santo Espírito, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Que o poder do Senhor venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas, papai amado, e que nós possamos viver uma vida santa para Ti, que nós possamos viver, ó Pai celestial, almejando o céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.